Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e essa semana eu li um conteúdo que eu achei excelente e eu tenho a felicidade de trazer isso aqui para vocês hoje, tá? Que são os 4 hábitos que as pessoas bem-sucedidas têm. Achei muito interessante porque é algo que realmente a gente consegue ver que várias pessoas, por acaso, as mais bem-sucedidas na questão financeira do mundo, né, têm hábitos em comum. E eu trouxe o autor desse material aqui, o Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Ricardo? Joia. O Cláudio Gradiloni, ele é economista, jornalista e sócio do Sem Aspas, não é isso? Exatamente. O que é o Sem Aspas, primeiro? O Sem Aspas é um portal, né, vinculado aqui à Levante, e a ideia do Sem Aspas é que ele acompanhe as notícias políticas, econômicas e faça a ponte entre esse noticiário e as decisões de investimento que maximizam o retorno do capital do leitor. Show de bola. E o Cláudio, ele já tem uma longa experiência, por isso que eu gosto de trazer pessoas aqui que têm bastante conhecimento e bagagem, né? Qual que é a frase que você gosta de dizer? Eu escrevo sobre dinheiro a 5 moedas, 8 planos econômicos e 16 ministros da Fazenda. Olha aí, que legal. Então a gente vai falar com ele aqui sobre esse material que ele preparou e os 4 hábitos que coincidentemente estão nas pessoas mais bem-sucedidas. E o material completo que ele preparou, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você baixar também, que está no formato de e-book, né, um livro digital. E aí você vai poder acompanhar todo esse material que ele preparou, com esse teor jornalístico que ele tem, já carrega há tanto tempo. E hoje aqui, ao vivo, a gente vai conversar um pouco sobre esses 4 pilares. Mas o material completo vai estar aqui na descrição. Então, Cláudio, traz pra gente aqui qual é o primeiro pilar, esse hábito das pessoas bem-sucedidas. As pessoas muito bem-sucedidas financeiramente têm 4 hábitos, né? Um deles, que eu acho que é o mais importante, é que todos eles são empreendedores. Legal. É aquilo que eu digo, nem todo empreendedor se torna uma pessoa muito rica, mas toda pessoa muito rica é empreendedor. Muito bem. Então, traz pra gente aqui, já pra gente aproveitar esse tempo que a gente tem, um exemplo prático dessas grandes fortunas, que é empreendedora. Bill Gates, que é o fundador da Microsoft, que oscila entre a primeira, a segunda e a terceira posição dentre os mais ricos do mundo. Há muito tempo, né? Há muito tempo, sabe? Desde que essas listas começaram a ser calculadas em 87, ele já participou de 22 posições, às vezes, entre o mais rico do mundo. E você acha que um fator importante, então, na carreira dele foi o empreendedorismo? Ele começou a empreender muito cedo na vida. Ele vem de uma família bastante próspera, os pais eram executivos, enfim, a família tinha dinheiro, mas ele trabalhou desde cedo. Por exemplo, durante as férias de verão, quando ele tinha 15 anos, a escola comprou uma velha máquina de telex mecânica, aquele negócio, e ele começou a programar naquela máquina de telex usando uma conexão com um computador de uma empresa distante, né? Ele e os amigos, inclusive o Paul Allen, que foi um dos fundadores da Microsoft, descobriram um problema. E eles fraudavam esse negócio para usar o computador durante mais tempo e ficar jogando mais tempo. Eles tinham 14, 15 anos. A empresa descobriu e cortou o barato. Quando acabou a proibição, o que o Bill Gates fez? Ele não foi jogar bola. Ele chegou na empresa e falou: quer trocar? Eu resolvo o problema para você e você me deixa jogar mais tempo? A empresa topou. E, meses depois, ele vendeu essa solução para uma outra empresa. Tudo isso com 15 anos. Ou seja, enquanto muitos jovens da classe dele estavam pensando em surfar na Califórnia, namorar, esse tipo de coisa, ele já estava pensando em resolver problema com a solução que ele estava desenvolvendo. Muito bom. Realmente o empreendedorismo tem um potencial muito grande, né? E acho que outras histórias de outros personagens tão bem-sucedidos assim, você pode ver no material completo no e-book que o Cláudio preparou. Inclusive, ainda nesse vídeo aqui hoje, a gente vai falar de um exemplo de brasileiro, né? Bem-sucedido, que eu acho que é legal, que fica mais próximo da nossa realidade também, né? Então, Cláudio, traz pra gente agora o segundo pilar, o segundo hábito mais importante desses bilionários. Todo mundo acha que fica bilionário o sujeito que larga os estudos logo cedo e vai para aquela coisa prática, vamos trabalhar. Isso aí está errado. Das 19 pessoas mais ricas do mundo, dessas 19, apenas 2 não têm um curso difícil, engenharia, matemática, computação, numa faculdade de primeiríssima linha. Eu gosto de dar um exemplo do Douglas Koch. Ele é filho do Fred Koch, dono da Koch Industries. É a segunda maior empresa de capital fechado nos Estados Unidos. Faturou 110 bilhões de dólares no ano passado e faz desde petróleo até carpete, é um grande conglomerado industrial.
Ele é filho de uma pessoa muito rica, ele não precisaria fazer nada na vida. Tem gente que tem um diploma de engenharia, ele tem 3, um de graduação e 2 de mestrado pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology, que é uma das melhores universidades americanas. Todos eles têm cursos de primeira linha em universidades de primeira linha. Sem dúvida. Eu acho que a educação realmente não é um jargão, assim como que a gente fala que a educação é o melhor investimento, né? Porque você adquire esse conhecimento e não é nem tanto essa questão do título, do rótulo que foi na faculdade A ou B, mas é o conhecimento que você traz e depois você consegue transformar isso, por exemplo, num empreendedorismo e gerar suas receitas, né? Eles não fizeram cursos só para ter um diploma. Exato. São cursos difíceis que requerem muito estudo e muitos deles se formaram como primeiro da classe, se graduaram com excelência, foram estudantes extremamente dedicados. Show de bola. Então, Cláudio, traz pra gente agora o terceiro tópico. O terceiro tópico é muito interessante, que destoa até um pouco da visão. Quando você pensa numa pessoa com muito dinheiro, você pensa naquela pessoa excêntrica, aquele cara que fica trancado, que não fala com ninguém, que trata todo mundo mal, que dá bengaladas nas pessoas. Isso aí é roteiro de filme. Na prática não é nada disso. Toda pessoa muito rica gosta de sócio. De todos essas grandes fortunas, todos eles têm empresas e todos eles, excetuando o seu coque, têm empresas abertas, empresas com ações listadas em bolsa. Então precisa gostar de pessoa também, tem que saber se relacionar para conseguir compartilhar todo esse conhecimento que tem, né? De novo, um exemplo do Bill Gates. Ele é ainda muito amigo do Steve Ballmer, que estudou com ele. Ele chegou para o Ballmer, que era um grande amigo, e falou: eu estou com uma empresa que está começando, é uma tal de Microsoft, nós temos boas perspectivas, quero que você largue seu MBA e venha trabalhar comigo. Porque ele sabia que o Ballmer era também uma pessoa muito inteligente e um estudante extremamente bem-sucedido. E o Ballmer se tornou bilionário porque comprou um pedaço da Microsoft. Entendi. Então essa parte da sociedade, quando você se junta com pessoas de tamanha capacidade também, você potencializa até o seu potencial, né? Eles se preocupam em encontrar os melhores sócios, os melhores conselheiros para as empresas, os melhores empregados e funcionários, os melhores parceiros. Eles se preocupam em encontrar pessoas boas, inteligentes, com quem eles trocam informações todo o tempo. Muito bem. Então, e o quarto tópico, o quarto grande hábito aqui para nós? O quarto grande hábito é uma enorme abertura ao que é novo. Tanto que, não por acaso, dessas 19 pessoas mais ricas, 8 delas, que é quase metade, começaram empresas de tecnologia. Então você pode ver Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Tencent, Oracle, são vários nomes de empresas de tecnologia. E tecnologia é basicamente inovação na veia. Sim. Tecnologia é aquele setor que você tem que estar constantemente investindo, aprendendo, saindo da sua zona de conforto e procurando coisas novas. E isso é legal você trazer isso, que lá no material que eu li que você preparou, é muito claro a gente ver essa diferença dos bilionários ou as pessoas mais ricas no Brasil e no resto do mundo, né? Eu acho que se a gente for olhar no Brasil, a maioria dessas pessoas com mais dinheiro são provenientes do setor financeiro, bancário, etc. E lá nos Estados Unidos, eu acho que, ou no resto do mundo, é mais essa questão da inovação, né? Tem exatamente isso. Os ricos brasileiros, e isso não é nenhum demérito, é apenas uma característica, eles vêm de setores mais, entre aspas, tradicionais da economia. Basicamente setor bancário, basicamente setor varejista, tem pouca gente de tecnologia. O único tecnológico é o Eduardo Saverin, que é o quarto brasileiro mais rico, e ele ficou rico porque ele se associou, ele estudava nos Estados Unidos, ele era colega de quarto do Mark Zuckerberg do Facebook, se associou ao Facebook, investiu no Facebook e daí ele se tornou um bilionário. Eles brigaram depois, então a história não é muito edificante, mas o único de tecnologia é o Eduardo Saverin. Muito bem. E conta mais uma história de um brasileiro aqui pra gente, então. Então, o brasileiro mais rico do mundo, normalmente é o Jorge Paulo Lemann. Ele, entre aspas, disputa com um banqueiro, que é o José Safra, o título de brasileiro mais rico. O Jorge Paulo Lemann, ele tem essas 4 características. Primeiro, ele é alguém que sempre estudou muito. Ele se formou num dos melhores colégios do Rio de Janeiro e ele se preocupou sempre em contratar as melhores pessoas. Na década de 80, quando ele estava
recrutando pessoas para o então Banco Garantia, que foi o embrião da fortuna dele, ele dizia o seguinte: não há nenhum brasileiro estudando numa escola de ponta lá fora que eu não conheça. Ele se esforçava para conhecer todos os estudantes brasileiros em escolas de primeira linha. Muito bem relacionado, né? Ele sempre teve sócio, ele sempre lidou com empresas abertas. Ele começou comprando a Brahma, depois ele juntou a Brahma com a Antártica para fazer a Ambev, lojas americanas. Ele sempre se especializou em empresas abertas. Sim. Ele também foi um grande empreendedor. O pai do Jorge Paulo Lemann, pouca gente sabe, ele tinha uma empresa de laticínios, a Lemann e Companhia, vulgo Leco. Pouca gente sabe, a Manteiga Leco é da família do Lemann. Né? Sim. E também o Jorge Paulo Lemann, ele sempre foi muito aberto à tecnologia. Ele, nos primeiros tempos de banco, ele reservava todos os anos 25% do resultado do banco para reinvestimento na própria instituição, para modernização. Muito legal, muito bom mesmo. Então, pessoal, se você quiser acompanhar todas essas histórias e esse ranking das maiores fortunas, você pode acessar o material que o Cláudio trouxe aqui pra gente. No link está na descrição, tá bom? Cláudio, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, obrigado a você.